Bom, olá pessoal de novo, depois de muito tempo agora mesmo. Eu sempre falo isso, né? E eu acho que eu não vou parar de falar, me desculpem. Eu fiquei pensando sobre o que eu falaria. Esse é outro motivo porque eu não andei fazendo muito vídeo, eu não sei mais do que falar muita coisa. Se vocês tiverem alguma sugestão... Se vocês tiverem alguma sugestão sobre o que eu poderia falar ou alguma curiosidade que vocês tenham que eu poderia tirar, falem aí embaixo, porque eu realmente às vezes fico pensando sobre o que eu vou falar. E hoje eu decidi que eu vou falar um pouco, porque todos os vídeos que eu fiz foram mais para explicar como funcionava o método Stanislavski primeiro, depois do Demidov, né? Mas eu nunca fiz um vídeo falando dos defeitos de cada método, né? Porque os métodos não são perfeitos. Eles foram criados para tentar se chegar a um objetivo, né? Tanto do Stanislavski quanto do Demidov, era ajudar o ator a vivenciar no palco. Mas esses dois métodos, eles estavam sempre mudando. Eles estavam sempre se aperfeiçoando. Stanislavski via que uma coisa não estava funcionando tão bem e ele buscava outra. Mesma coisa com o Demidov. E nesse vídeo, eu vou falar para vocês, primeiro, sobre o que, na minha opinião, não funciona tão bem no método do Stanislavski. E depois eu vou fazer a mesma coisa num vídeo sobre o método do Demidov, que apesar de que, pra mim, ele é um método muito bom, melhor do que o do Stanislavski, ele também não é perfeito. Mas a gente vai começar falando sobre o método do Stanislavski. Primeiro de tudo, e que eu acho que já deu pra notar nos meus vídeos sobre o Demidov, o método do Stanislavski, ele é muito racional, ele é muito analítico. E é justamente isso que o Demidov vai perceber e vai acabar brigando com o Stanislavski por causa disso. Porque qual que era o objetivo do Stanislavski desde o princípio, né? É encontrar uma forma, um método de ajudar o ator a viver no palco. Mas o que o método dele acaba impondo? O método dele é cheio de um monte de elementos, né? Tem mais de 15 elementos. Que o ator ele deve estudar cada um separadinho primeiro. Estudar primeiro a ação, depois o ser mágico, depois ação física, depois imaginação, depois tempo-ritmo, depois relaxamento muscular. E depois de estudar cada um desses elementos separadamente, o ator ele deve de alguma forma conseguir juntar todos esses elementos e vivenciar no palco, né? E é justamente essa a questão, porque se o ator está em cena e ele fica tendo que pensar nesses elementos, pensar na tarefa, pensar no tempo-ritmo, pensar na super tarefa, pensar na ação transversal, ele não vai ter tempo justamente para vivenciar. Porque o que é a vivência, né? É o ator viver no palco. E como é que a gente consegue viver no palco se a gente tem que ficar toda hora basicamente se vendo de fora? Porque acaba que acontece isso. Se o ator está na cena e ele fica pensando na tarefa, ele deixa de ser o personagem e vira o ator de novo. Porque o personagem não vai estar pensando em tarefa nenhuma. O personagem não vai estar pensando em tempo-ritmo nenhum. O personagem vai estar só vivendo ali. Então no momento que o ator ele tem que pensar na tarefa, ele tem que pensar no tempo-ritmo, ele sai do personagem e vira o ator de novo. Mas pra gente não ser desonesto também, Stanislavski não era cego a esse ponto. Ele percebia que o método dele nem sempre chegava onde ele queria. Na verdade, na maior parte do tempo. Isso é uma curiosidade muito interessante, que o próprio Stanislavski, durante os ensaios, ele se utilizava de outros métodos que não dele. Por exemplo, ele via que alguma coisa estava funcionando na hora, mesmo que se fosse uma coisa que ele nunca tinha testado antes, se ele via que ele estava funcionando, essa coisa, ele insistia. Porque se está dando certo, é isso que importa. E essa é a grande questão. Mais importante que o método em si é sempre o objetivo, é sempre aonde esse cara queria chegar. Por isso que eu falo que o Demidov e o Stanislavski, eles tinham métodos diferentes, mas o objetivo dos dois era igual. O Demidov aprendeu isso com o Stanislavski. E o próprio Stanislavski, assim, quando ele via que uma coisa estava funcionando melhor que alguma coisa que ele tinha até escrito, ele testava. Porque o mais importante era o ator vivenciar, e não o método em si. Desde que ele começou a criar o sistema lá atrás, junto com o Demidov, até a morte dele, Stanislavski ele mudou muita coisa, tanto de foco como de método mesmo. Porque a gente tem que diferenciar método e sistema, né? Sistema é todos aqueles elementos que juntos ajudam o ator a vivenciar. Método é como se aplica o sistema. O método é o como. Acho que eu até já falei isso num vídeo. E, por exemplo, no final da vida dele, ele focou no método das ações físicas. Ele nunca chamou esse método de método das ações físicas. Quem deu esse nome foi um pupilo dele. Mas ele focou nas ações físicas nesse final da vida dele. Enquanto no começo das pesquisas dele, ele focava mais na memória emocional mesmo, nessa coisa mais emocional, que depois ele foi percebendo que isso não ajudava muita coisa, porque forçar a emoção não dá muito certo, né? E tentar trabalhar a emoção diretamente não dá muito certo. E isso foi um acerto do Stanislavski.
algo que até o Demidov mesmo vai elogiar. E o método das ações físicas do Stanislavski é o mais próximo que ele conseguiu chegar de uma coisa não imposta, de uma coisa não forçando o psicológico nesse sentido, né? Porque, como o Stanislavski mesmo falava, a ação dá pra gente controlar. Se eu quero levantar a mão, eu levanto. Se eu quero fazer assim, eu faço. Se eu quero pular, eu pulo. Se eu quero abraçar, eu abraço. Eu preciso de um mínimo de esforço para fazer isso. Enquanto a emoção, não. Não tem como eu controlar a emoção. Acontece que essa racionalização excessiva, ela muitas vezes acaba ficando, às vezes, também só na cabeça do ator. Ele encontrar todas as tarefas do personagem, a super tarefa, encontrar as ações para o personagem realizar para tentar chegar nessas tarefas, ele encontrar os tempo-ritmos adequados, isso aí, mas pro final da vida, basicamente feito de forma improvisada, na prática mesmo. O ator ia lá, improvisava na prática e a partir disso ele tentava encontrar as tarefas e as ações necessárias, mas antes isso era feito na mesa. Isso é muito teórico, isso é muito só racional. Imagina, o ator ele ter que tentar desenvolver tudo na mesa para depois ele passar tudo isso pro palco. Isso não dá muito certo. Isso é algo que o Stanislavski mesmo percebeu. Até que ele diminuiu muito o trabalho de mesa no final da vida dele. Ele mesmo falava que o ideal mesmo, né, porque pra mim isso é impossível, seria o ator nem conhecer a peça. O diretor deveria dar as circunstâncias do personagem pro ator e o ator ia improvisar ali no meio. E a partir daí ele ia começar a descobrir o personagem dele. Mas mesmo assim, depois dessa parte mais improvisada, o ator ia de novo ter que descobrir as tarefas, ia ter de novo ter que descobrir a super tarefa, ia ter de novo que descobrir o tempo-ritmo das coisas. Isso acabava caindo na racionalização de novo. Porque uma coisa é você saber que você tem que fazer uma ação tal hora. Outra coisa é você ter que saber toda a ação que você vai fazer a cada segundo. Se no começo, uma ação que você marcar só o que, gente? Porque isso é muito importante também. Mesmo quando Stanislavski marcava a ação, ele marcava só o que seria a ação, a própria ação, como por exemplo levantar, e não como o ator ia fazer isso. Mas mesmo assim, se o ator conseguiu encontrar para ele uma ação adequada que faz ele emergir naquele mundo do personagem, no momento em que ele começou a se sentir ali livre, e isso despertou nele outros impulsos, ele não pode se entregar a esses outros impulsos porque ele tem uma outra ação que ele já marcou anteriormente e que ele tem que fazer, obrigatoriamente. Então acaba caindo sim numa racionalização. Mas, na época, o Stanislavski não sabia lidar com isso. Ele era um gênio, sim, na minha opinião, mas ele não sabia de tudo. Ele passou a vida inteira dele praticamente pesquisando o melhor jeito de ajudar o ator. E o resultado que ele chegou, tudo que ele conseguiu descobrir e o que ele trouxe pra gente até hoje é muito importante. Isso é o mais válido. Isso é uma coisa que, de novo, também o próprio Demidov vai falar. O que o Stanislavski fez para o mundo do teatro, o que ele representa nesse sentido, às vezes é mais importante do que o que ele realmente conseguiu fazer. Porque, na verdade, a funcionalidade do método dele, e ele mesmo percebia isso, não era das melhores. Às vezes ficava truncado por causa disso. Daí vinham alguns pupilos dele, que entendiam mais ou menos o que ele queria dizer, e falava que o método dele era assim, e piorava mais a situação ainda, porque esse pupilo passava para um outro pupilo, que passava por um pupilo, e chega na gente hoje de uma forma super truncada. E é por isso que muita gente hoje tem um certo preconceito com o método Stanislavski. Em certo nível eu acho que é justo, porque ele realmente não funciona tanto assim, hoje eu consigo ver. Mas tem uma grande parte também injusta e culpa desses ditos pupilos do Stanislavski, né, que não são pupilos nenhum. O próprio Demidov falava que Stanislavski visse esses pupilos dele propagando o método dele, Stanislavski ia morrer de novo se ele tivesse vivo. Porque, de novo, gente, o que mais importa não é o método em si, mas o pra que o método serve. E muita gente dá o método pelo método, ensina o método pelo método. Isso é uma coisa que eu pessoalmente não concordo e que pra mim não serve pra nada. Os métodos são pra se chegar em um lugar. Eles não valem por si só, não é mesmo? Eu até brinco que se um dia eu descobrir um método que funcione melhor do que o do Demidov, para chegar onde eu quero, né, que é ajudar o autor a vivenciar, eu realmente vou falar tchau, tchau, método Demidov e olá, novo método. Foi justamente o que também aconteceu comigo em relação ao método do Stanislavski. Até eu conhecer o método do Demidov, eu vi o método Stanislavski como a melhor forma de ajudar o ator a vivenciar no palco mesmo não conseguindo, na maioria das vezes, chegar naquilo que eu estava querendo. Mas eu encontrei o Demidov e eu nunca mais usei o método Stanislavski. Eu continuo pesquisando sobre Stanislavski, lendo tudo que eu posso, mas praticamente eu não sinto que eu estaria sendo sincero se eu tentasse ensinar o método do Stanislavski para um ator que está aprendendo. Porque o método Demidov funciona melhor, simplesmente. Mas agora voltando aos defeitos do método, né, do Stanislavski, o próprio Stanislavski já disse que o método dele chegava a funcionar muito melhor para quem já tinha facilidade. E o que é já ter facilidade? É quem consegue se afetar com menos estímulos.
né? Porque tem gente que precisa de muitos estímulos vindos de fora para conseguir adentrar a cena. E por que isso? Porque, por exemplo, eu tô lá estudando meu personagem e eu encontro a tarefa dele, né? Ah, eu quero convencer meu amigo de tal coisa, essa é a minha tarefa. Para quem já tem mais facilidade, só de saber esse querer, a pessoa já consegue se afetar, ela já pode conseguir se afetar, né? Isso aí já desperta em mim um certo sentimento e eu vou lá e vivo. Enquanto quem tem mais dificuldade, saber o que o personagem quer, não vai fazer a pessoa querer também. Isso é algo que Demidov também vai criticar no método Stanislavski. Essa coisa que ainda fica meio na teoria, né? Meio não, fica bastante na teoria. Não é porque eu sei o que o personagem quer que eu vou querer também. E então é nesse sentido que o próprio Stanislavski falava, né? Que o método dele funcionava mais para quem já tinha essa facilidade. Essas pessoas que conseguiam meio que driblar essa racionalidade excessiva do método dele e simplesmente adentrar. E quando Stanislavski via que o ator adentrou na cena, que o ator começou a vivenciar, ele mesmo falava, gente, esquece de sistema agora, esquece de método qualquer e só vivencia, só vive, que é isso que importa. O próprio Stanislavski falava isso. Mas então é isso, gente. Eu já vou gravar assim que der o próximo vídeo, que vai ser sobre os defeitos do método do Demidov. Não vou demorar muito agora, eu espero. Ah, e gente, se vocês quiserem me apoiar, eu deixei um link aqui embaixo que vocês podem assinar uma mensalidade, mas vocês podem colocar qualquer quantia nessa mensalidade, desde R$10 até R$1.000 se vocês quiserem. E eu abri esse projetinho de apoio justamente para tentar melhorar a qualidade do canal, para eu comprar talvez material, uma câmera melhor, ou um microfone que eu não tenho. O microfone da câmera é horrível e quando eu tento gravar pelo celular eu não sei mexer depois porque o áudio fica diferente. Enfim, é todo um problema. E também para tentar me ajudar a me manter aqui onde eu estou estudando, porque agora a gente não tem bolsa mais de mestrado, né? E a bolsa era R$1.500, justamente porque no mestrado a gente passa a maior parte do tempo do nosso dia pesquisando. Então a gente não tem quase tempo de não fazer mais nada. Eu realmente estou passando por uns perrengues de dinheiro, então eu ficaria muito feliz se vocês pudessem ajudar com qualquer quantia que vocês puderem. Eu ficaria muito feliz mesmo, né? Tá o link aqui embaixo, é só vocês clicarem que lá tem mais detalhes, bonitinho. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até meu próximo vídeo aqui no meu canal. Tchau!